Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus abençoe e ampare a cada um de vocês, onde vocês estiverem. Que o Senhor possa amparar e sustentar, dar força, dar energia, equilíbrio mental, espiritual e físico para cada um de vocês. Para que vocês tenham coragem de continuar, mesmo com dificuldades. Bom, meus irmãos, hoje saiu o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e saiu para nós a parte de sedes indulgente, que é o parágrafo 17. Desculpa, esse nozinho está um pouco forte hoje, meus irmãos, mas não me atrapalha não, só que fica assim, né, ruim. Então, meus irmãos, a parte, nós vamos começar ali agora, né, as instruções dos Espíritos, parte do perdão das ofensas, né, e a parte que a gente falou que leu é a parte 17, sede indulgentes. Nós vamos ler a parte do livro sagrado. Não julgueis para que não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado aos outros, empregar-se-á a convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. São Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhes trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram-lhe: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual seria sobre isso a sua opinião? Dizia isto para os tentarem e terem de quem o acusar. Jesus, porém, deixando-se, entrou e a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quando aos que interrogavam, esses ouviram falar daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se pelo primeiro os mais velhos, e ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não. Não, Senhor, disse-lhe Jesus. Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. São João, capítulo 8, versículo 3 e 11. Bom, meus irmãos, há quem diga que essa mulher era Maria Madalena, mas eu não sei se isso é verdade ou não. Mas ela aparece em algumas, eu costumo dizer, em alguns trechos, né, do livro sagrado. Então, eu não sei se é a mesma mulher, mas isso não importa, né? O importante é que Jesus nos ensina como mestre, como irmão, e
nós vamos ler agora, meus irmãos, a parte, né, que saiu para nós, para que a gente não perca muito tempo. Sedes indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam, não julgueis com severidade, senão a vossas próprias ações. E o Senhor usará a indulgência para convosco, como a indulgência houveres usadas para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhe bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos, e velando assim os olhares daqueles que não podem tolerar o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita de vossa parte, de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhes dizer pelos pensamentos, mas, sobretudo, pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos os que não nos são ofendido, perdão. Compreendei bem o valor dessas palavras sublimes, mas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste, que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão. Pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão, será unicamente ouvido das vossas ofensas, ouvido que o deixaria na nada, porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria, exato, mas também tampouco recompensaria, e a recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito e nem a menos ainda do mal que se haja praticado. Embora esse mal fosse esquecido, pedido-lhe perdoe os vossos desvios, o que lhes pedis é o favor das suas graças, e não reincidireis neles, É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, a da submissão, a do amor, nas quais podereis juntar o arrependimento e a reparação. Bom, meus irmãos, o que o Evangelho tem nos dizido sempre é para que nós possamos pensar, ter o tempo certo de tudo, né? Quando nós estivermos bravos, nervosos com alguma coisa, com alguma situação que esteja assim, intervindo em alguns fatos que sejam com pessoas, amigos, né? Parentes, ou qualquer pessoa que seja, né? A gente sabe que os nossos pensamentos não são bons naquele momento, nem os nossos pensamentos, nem os sentimentos do nosso coração não poderia tomar parte naquela situação. Então, esse trecho de que Jesus fala de não atireis a primeira pedra, aquele que não tiver pecado algum, explica para nós o seguinte, meus irmãos. Todos nós nos reincidimos nos nossos defeitos, nos nossos erros, né? Nós somos homens e mulheres imperfeitos a caminho da perfeição. Então, aquele que tiver condição melhor, que tiver em situação melhor de entender essas palavras que Jesus vem trazer, né? Porque muitos de nós não lemos por cima, e o que tiver ali, e o que a gente ouviu, está visto e está falado, assim como uma oração, uma prece, né? Do Pai Nosso,
principalmente a que é citada entre a leitura do Evangelho, que nos fala do perdão, né? Todas as vezes que vamos fazer uma prece, nós simplesmente, meus irmãos, fazemos a oração maquinalmente, sem pensar nas palavras, sem dar sentido para aquelas palavras. Porque quando nós dermos sentidos àquelas palavras, nós vamos perceber que nós estamos pedindo perdão. Mas será que nós queremos mesmo pedir perdão do que nós temos feito sempre? Reincidentes somos todos, né? Assim, nós não estamos falando nos atos, nos erros propriamente dito, mas na aceitação muitas vezes do mal, dos erros, né? Do não perdão, eu te odeio, eu tenho raiva de você, eu não quero que falem seu nome, ou eu a perdoo, mas eu quero bastante longe de mim. Meus irmãos, tudo isso talvez sejam brechas que nós abrimos no nosso coração. E quando a gente fala nessas palavras, muitas vezes nós não estamos dando uma resposta, não, e nem pedindo perdão para Deus, não. Por isso que é muito importante a gente compreender a leitura, né, dessas palavras da prece, da oração, porque a oração, ela é realmente um pedido de perdão. Quando nós estamos arrependidos de um ato que fizemos, ou de um pensamento ruim que vivemos, ou reincidir nesses pensamentos ruins, né? Dar voz a esse sentimento. Quantos de nós não fazemos isso quando estamos com raiva, quando perdemos o equilíbrio, né? Muitas vezes o que nós fazemos? Nós damos voz a esse sentimento, a essa palavra. E muitas vezes mais para poder aliviar aquele tufo que está dentro de nós. Aquele redemoinho ruim que está dentro de nós. Enquanto então, quando sai, a gente está falando, tá deixando aliviar de dentro de nós esse sentimento. Só que, meus irmãos, tudo tem uma consequência, tudo tem uma reação, né? Essa reação, por exemplo, ela vai subindo, meus irmãos, tipo assim, e vai instalar em algum lugar, tipo assim, uma fumaça. Sabe aquelas fumaças de fábrica? Aquelas fumaças cheias de coisas ruins para o oxigênio da nossa natureza, nosso oxigênio, que a gente sabe que ela vai estar ali irradiada em nuvens de chuva, e vai estar pairando em algum lugar. Então, essa energia, quando ela sai de nós, ela sai com tanta força, ela vai para algum lugar, meus irmãos, e fica alojado ali, tipo uma nuvem de chuva. E essa nuvem vai se juntando com outras e com outras e com outras e vira uma tempestade. E muitas vezes a tempestade é maléfica para a natureza, para o homem, né? Porque nós sabemos das dificuldades que enfrentamos, onde há tempestade, né? Então, o que nós queremos dizer, meus irmãos, é para mostrar o que sai de dentro de nós, as energias negativas, né? Que sai de dentro daquele bolo que estava dentro de nós e de repente a gente, né? Deixa aliviar o coração. Então, o melhor mesmo a fazer seria tentar fazer com que esses pensamentos, né, não faça parte da nossa... Não sei se o cabelo está grudando.
de secar mesmo. Olha, meu... Desculpa, gente. O cachorrinho pegou o negócio da televisão, mas ele já soltou. Então, meus irmãos, quando isso acontece, é melhor que a gente evite, né? Dar explosão a esse tipo de coisa, que nós possamos, assim, ir para um lugar onde a gente possa pensar melhor, né? Respirar melhor, oxigenar a cabeça melhor, para poder ordenar melhor os pensamentos, né? E muitas vezes, quase sempre conseguimos, né? Mas se virar um exercício constante, nós vamos poder conseguir vencer nós mesmos. Porque, meus irmãos, não adianta nós chegarmos aqui e ler o Evangelho e nos fazermos de bonzinho para poder fazer com que você que está ouvindo se modifique, né? Porque a gente sabe que não vai ser assim, né? Nós estamos apenas tendo assim, uma conversa de pessoas para pessoas com o que nós estamos aprendendo através do Evangelho. Maguinha, eles estão... Sabe aqueles bandos de cupim que juntam tudo? É os cachorrinhos fazendo nada. Então, meus irmãos, então não adianta o que Jesus fala, que a gente perdoe, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando nós formos fazer a nossa prece ao deitar, que a gente possa pedir perdão sim, né? Mas de verdade, não maquinalmente, como manda o figurino, que a gente possa dar razão às nossas palavras, sentimentos, perceber naquilo que estamos errando, naquilo que nós possamos realmente ver se Deus possa nos perdoar e nos dar coragem para que nós possamos aprender também a perdoar o opositor, né? Porque sempre nós queremos pedir socorro para nós, né? Nós pedimos socorro para nós, como se todos nós fossemos vítimas. E somos vítimas de nós mesmos, dos nossos próprios querer, das nossas próprias vontades. Então, quase sempre o que acontece é dar palavras, né? É dar razão. É o sentimento que está dentro de nós ainda enraizado. Porque se alguém nos fizer alguma coisa, se a gente tiver indulgência dentro de nós, isso não vai fazer mal para nós, nunca vai tirar a gente do equilíbrio. Só tira, meus irmãos, quando nós ainda não temos ainda a verdadeira indulgência, né? Hoje, as máscaras, né, dos bons costumes, a máscara dos aprendizados, né, dos bons costumes, muitas vezes, faz com que a gente trate uma pessoa bem, né? E muitas vezes dentro de nós estamos muito mal, sofrendo alguma coisa que nos aconteceu, né? Que foram feitas, né, a nós, né? Quando é assim, então é difícil, né? Agora, quando nós passamos por um acidente de alguma natureza que nos causa tristeza, que nos causa amargor, né? Nós não temos que pedir perdão, nós temos que pedir ajuda a Deus para que venha nos auxiliar, nos fortalecer, para que nós possamos aprender a ser uma pessoa melhor, né? E quase sempre as coisas acontecem para que isso aconteça, para que nós busquemos ser realmente essa pessoa.
Então, meus irmãos, sedes indulgentes, né? Nós queremos buscar a perfeição, por isso que a gente fala dos bons costumes. Nós temos o bom costume na mesa, né? Que é ao sentar, não colocar os cotovelos, né? Usar os talheres de direito, né? Perfeitamente do jeito que precisa usar, porque são talheres diferentes, né? Muitas vezes, né? Nós não estamos acostumados, né? Então a gente coloca só a colher de arroz, né? A colher que nós vamos usar. E nós também colocamos o garfo e a faca na mesa. Mas existem muitos outros talheres que nós desconhecemos, por não conhecermos, né, a aristocracia. Eu nem vou falar a palavra que é um palavrão, não feio, né, mas uma palavra assim forte, né, que faz parte mesmo das grandes pessoas que estudam os bons costumes, para que possam serem vistos, né, nos lugares onde vão, que consigam sentar às mesas, né, e comer todos os costumes diferentes que tem dentro do nosso país ou fora dele. Então, meus irmãos, isso tudo, né, precisamos de indulgência e nós não temos, né? Muitas vezes nós sabemos, assim, a verdade é que nós não precisamos preocupar, né, com o nosso próximo, meus irmãos. A verdade é que precisamos preocupar conosco mesmo, com os defeitos que temos, né? Muitas vezes praticamos erros pequenos, médios ou grandes, não sei, né? A gente não sabe, porque muitas pessoas, cada uma diferentes e pensam diferentes, né? Mas essas pessoas não podem se arrepender e, através da oração, poder pedir ajuda para Deus. É claro que pode, meus irmãos, tanto uma pessoa que erra grande como uma pessoa que erra pequeno. Que, às vezes os pequenos erros, a gente pensa que é tão pequeno e não dá tanta importância assim. Mas nosso Pai, que é perfeito, Ele sabe que talvez possa ser coisas grandes, que prejudica seus filhos, né, que faz com que seus filhos, ao invés de continuar a marcha do aprimoramento, eles acabam se estacionando naqueles lugares e ficam muito tempo ali. E nós não temos tanto tempo assim. O tempo que a gente tem é sagrado. Meus irmãos, somos uma família de humanidade aqui na Terra. Estamos todos juntos nesse momento. Vocês acham que não houve uma preparação para que isso acontecesse? Para mãe, pai, filhos, irmãos estivessem juntos numa mesma família? Claro que teve uma preparação, claro que teve uma condição, claro que Deus teve que preparar tudo muito bem para que pudesse todos estarmos no mesmo lugar, nesse mesmo instante, pai, mãe, filhos, né? Então, o que custa nós fazermos uma forcinha para entender e procurarmos a ser mais indulgentes, assim, nos nossos sentimentos, né? Aprendendo que perdoar é esquecer realmente aquilo que nos foi feito. Se aquilo não foi esquecido, não se preocupe. Todas as vezes que você lembra, dói,
Mas isso não significa que você não possa perdoar. Pode perdoar. Muitas vezes, essa machucado, esse ferimento que foi feito na sua alma, porque nós temos a alma sensível, né? Nós muitas vezes machucamos, mas ao nos machucar, nós sentimos, né? Que dói o ferimento. E muitas vezes parece que aquele ferimento é tão profundo, tão, tão imenso, que a gente acha que não vai perdoar jamais. E perdoamos sim, meus irmãos. Basta apenas a força de vontade de continuarmos reivindicando nas nossas orações, sim, o perdão de Deus para aquele ato que cometemos, porque aquela pessoa não cometeu sozinha contra nós. Antes alguma coisa nós fizemos e pode ter sido tão doído quanto aquilo que a pessoa nos fez. Então é nesse sentido que nós precisamos acalmar o coração, acalmar os pensamentos, aprender a tolerar. Porque primeiro vem aquela história, vou ter que tolerar fulano. Sim, tem que tolerar, tem que fazer uma força de vontade. No começo vai ser um pouco difícil. Depois, na segunda vez, vai ser menos difícil. E depois vai ser mais fácil ainda você conviver com essas pessoas que te fez mal ou que você fez mal. Mas, olha, a cicatriz, ela pode até ficar para sempre. Mas o amor de Deus também é para sempre. Esse amor, essa bondade, essa misericórdia de Deus, que Ele vem nos ensinando dia após dia, a tempos, através de tempos, né? Às vezes, para nós é difícil, né? Mas para Deus nada é impossível. E Ele está sempre arrumando uma forma de nós deixarmos o equívoco de lado, né? E poder ser e fazer ser e provar que também possamos ser indulgentes, sim. Primeiro a toleramos. Em seguida, a toleramos novamente. Em terceiro, a toleramos novamente. Vai ser sempre muito fácil. E, meus irmãos, e com isso, vamos aprender, sim, ser pessoas melhores, ter o coração melhor, os sentimentos melhor. Se o coração não tem nada a ver com o pensamento, meus irmãos. Nós precisamos trabalhar com eles junto, né? E se a gente assim fizer, vamos estar fazendo a melhor coisa que possa nos acontecer, é trabalhar o nosso pensamento e o nosso sentimento junto. Lembra quando nós estamos muito nervoso ou muito nervosa, que nós fazemos aquela respiração, né? Enchemos o coração de ar e soltamos ao mesmo tempo, logo em seguida. Aumentamos de novo, né? A respiração. Em seguida, soltamos novamente. E aí nós vamos ver que aquela explosão que estava aqui dentro vai se acalmando, acalmando. Mas precisamos, com isso, pensar, meus irmãos, colocar o pensamento em ordem nesse momento, começar a respirar, e aí o seu coração vai começar a bombear para seu cérebro, que vai te ajudar a oxigenar tudo melhor ainda. E aí você começa a pensar
pensa, pensa. Pensa que não foi só você o ofendido. Pensa no que você possa ter feito antes para que ele possa ser ofendido primeiro, para que ele pudesse te atacar de alguma forma. Nunca acontece as coisas só de um lado, meus irmãos. Nós estamos sempre tentando perseguir alguma coisa, e isso é muito ruim. Perseguir significa buscar uma maneira de prejudicar alguém. Então vamos deixar essa palavra, esse sentimento de lado. Porque perseguir, meus irmãos, são as feras que perseguem as suas vítimas para atacá-las, mas para bravar, para aliviar sua fome. Porque a fera alimenta de ser, alimenta de sangue. Nós não somos feras, nós somos humanos. Precisamos agir como humanos que somos. Então, cada vez mais que trabalharmos o nosso pensamento, o nosso coração, em favor de nós mesmos, meus irmãos, vamos começar a aprender a ser pessoas que somos realmente indulgentes, pessoas que realmente estão buscando a perfeição dentro de si, pessoas que aprendem a perdoar não só uma vez, mas 2, 3, 4, 7, quantas vezes for preciso, porque nós estamos fazendo um exercício que vai nos ajudar a melhorar. E o exercício é esse da ofensa, do perdão, da paciência. Hoje eu perdoo, amanhã também. Não vamos pensar no ontem não, ontem acabou, passou, né? É daqui para frente. Se formos ofendidos novamente, esqueçamos de novo aquela ofensa. Trabalhemos isso dentro de nós, todo quanto tempo que nós formos preciso e necessário, meus irmãos. Quando que é que nós vamos buscar a perfeição dos outros, né? Precisamos buscar ela dentro de nós mesmos. Precisamos valer a pena desistirmos. Muitas vezes a gente fecha o olho e pensa, meu Deus, mas para que eu existo? O que eu sou em especial aos outros? Para Deus eu sou igual a todo mundo, todos. Mas eu tenho que fazer a diferença. Eu fazer a diferença significa brilhar mais aos olhos de Deus. Acender a sua luz para que Deus te veja. Não aquele filho, ele tenta melhorar, ele se esforça em melhorar, ele quer ser melhor, ele está sendo indulgente. Oh, que bênção, meus irmãos, poderia ser isso, né? Então, quando a gente faz a nossa oração, que a gente acende essa luz dentro de nós, pedindo perdão por tudo que nós já fizemos antes, pedindo uma nova oportunidade para que adiante a gente possa não buscar não errar de novo, mas se errarmos, que Deus tenha misericórdia de nós. É isso, meus caros irmãos, que Jesus ensinou na oração. Pai, perdoa as nossas ofensas, se assim nós o perdoarmos, aqueles que têm nos ofendido de alguma forma. Perdoa as nossas ofensas, assim como também devemos perdoar os nossos ofensores e devedores. Não deixe cairmos entregues às tentações.
livrai-nos do caminho da prática do mal. Amém. Meus irmãos, essa oração é um pedido de socorro para Deus vir nos assistir, nos amparar, nos socorrer, nos auxiliar, ter piedade de nós, ter misericórdia de nós, porque reincidimos de novo. Mas tem que ser do coração. O coração tem que estar sabendo o que está rezando, o que está orando. Não importa se nós não temos nada para entregar ao nosso Pai. Ela não espera isso. O que Ele espera é que nós busquemos esse exercício da evolução para que possamos chegar exatamente aonde Ele gostaria que nós chegássemos. Esse Pai amoroso, bondoso e justo, misericordioso em todas as coisas, porque Ele dá-nos tempo, meus irmãos, para que a gente possa trabalhar dentro de nós e, ao mesmo tempo, dar-nos oportunidade de praticarmos entre nosso Pai, com a nossa mãe, com nossos irmãos, um irmão mais novo, um irmão mais velho, um irmão do meio. Qualquer que seja os nossos irmãos. E olha, ainda mais, perdoar os nossos patrões, os nossos companheiros de trabalho, os nossos amigos de folgas, né? Que estão sempre juntos ali, descansando a cabeça, nos fazendo sorrir, mas muitas vezes também errando, e nós também. Né? Então, muitas vezes erramos, eles erram conosco, nós erramos com eles. Então, é com eles que nós temos que praticar. Aí Jesus pede para irmos mais longe um pouquinho, aqueles que já podem perdoar, os que estão sempre juntos. Pede para nós aprendermos a perdoar os nossos inimigos, aqueles que o nosso coração não suporta. Vamos buscar força, pedir a Deus para que a gente consiga, sim, praticar esse perdão desse inimigo, para que um dia a gente olhe para ele, eu pense nele, e não acontece nada. Meus irmãos, quantas vezes você olha para uma cicatriz em você, que foi quando você era criança? Quantas vezes você olha e às vezes passa um creme para se proteger do sol, né? E vê aquela cicatriz ali, passou. Ela tá ali, você sabe que ela tá ali, mas ela não te incomoda. Nem o que aconteceu não te incomoda. É assim que Deus quer que isso aconteça um dia com nós e os nossos inimigos, meus irmãos. Que nós esquecemos essa ofensa. Que nós olhemos uns para os outros sem pensamentos maus. E é isso, meus irmãos, o estudo do dia, da tarde de hoje, né? Sedes perfeito, e o parágrafo é o parágrafo 17, me desculpa alguns erros, mas eu ainda estou aprendendo. Mas, olha, meus irmãos, gostaria muito de que, se você gostasse, né, desse canal, que você me ajudasse a fazer com que esse canal crescesse, para que mais pessoas possam vir buscar a compreender o que é a doutrina espírita, o que a doutrina espírita nos ensina, né? Para que a gente possa buscar a ser melhor, né? Então, todas as religiões, meus irmãos, têm as pessoas boas e más. Não é só algumas, é todas.
pessoas boas e más, pessoas que não fazem o mal, mas pessoas que fazem o mal e pessoas que fingem que não faz o mal. Isso tem para tudo quanto é lugar. Mas nós não estamos falando desses irmãos. Esses irmãos estão em crescimento, evolução tanto quanto a gente. E se eles não conseguem pensar junto com os ensinamentos de Jesus, junto com o Evangelho, então o que nós podemos fazer? É esperar que o tempo lhe faça com que ele cresça. Porque tudo tem a hora e o tempo certo, meus irmãos. Não nos preocupemos com essas pessoas. Preocupemos em ajudar todos que querem ajuda e que precisam de auxílio, de amparo. Nós sermos indulgentes não só com os nossos familiares, mas com a humanidade toda que também faz parte dessa humanidade, que também são os nossos irmãos em Deus, em espírito, em tudo. Porque hoje um seu amigo amanhã possa vir fazer parte da sua família. O seu inimigo possa vir a nascer dentro da sua família, dentro da sua casa, para que você, com os laços de sangue, aprenda a perdoar, amar, aceitar, para que as palavras de Jesus se cumpram dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito. E é assim, meus irmãos, que nós todos que estamos aqui buscando, né, através da voz do Evangelho, gritando, né, gritando no sentido assim, de chamar atenção, para que vocês possam dar atenção não a nós, mas ao Evangelho de Jesus. Porque todos os evangelhos, todas as pessoas, todas religiões têm aqueles que podem e que explica a nossa língua. Então Deus vai indicar e vai aproximar cada um daquilo que tem, que acha melhor. Não, eu gosto da explicação desse jeito. Então, sejam bem-vindos a esse canal, meus irmãos. Mas esse canal espírita kardecista, ele é um canal do Evangelho. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça. Fortaleça cada um da sua família. Aqueles que estão doentes, que possa buscar a luz, a força da saúde, da perfeição física, moral e espiritual. Para todos nós, de alguma forma, estivermos doentes, meus irmãos. Que Jesus abençoe e ampare a todos. Um beijo no coração, meus irmãos.